Aleluia! Glória a Jesus! Louvado seja Deus! Uma produzida boa, né? Glória a Deus! Amém? A paz do Senhor para a igreja! O povo alegre, felizes, né? Passaram o dia na presença do Senhor, cada um levando a sua cruz e seguindo ao lugar certo, para um dia darmos a Deus este mundo e cantarmos o hino da vitória com o Senhor Jesus. Amém? Convido a igreja de pé para nós fazermos mais uma oração. Quem não orou de joelho, orando em pé também, Deus recebe a sua oração, né? Amém? Quantos querem e desejam as orações? Ore também por mim, minha família, pelas pastoras filhas, orando uns pelos outros, isso é importante, amém? Convido aqui o nosso irmão, aleluia, Antônio Val, nos apresente a Deus e sua vitória. A paz do Senhor, igreja. Amado Deus, Senhor dos céus e da terra. Aleluia! Somos gratos a Ti, Senhor, nesta noite, para que nós nos reunirmos na Tua presença, na Tua casa de oração, para oferecermos a Ti, ó Deus, um culto racional. Que o Senhor Deus continue abençoando o Teu povo, a Tua igreja. Todos aqueles, Senhor, que enfrentaram uma diária de jornada de trabalho, assim nesta noite, já vieram à Tua casa de oração, Senhor, para buscar a Tua presença, para buscar a Tua face, para buscar a Ti em primeiro lugar. Deus querido, continua abençoando cada irmão que se esforçaram para estar aqui, aqueles que ainda estão a caminho, Senhor, da Tua casa de oração, aqueles que por algum motivo justo não podem vir, que o Senhor Deus possa abençoar a todos de igual modo, aleluia. Pedimos, Senhor, uma bênção toda especial nesta noite, os louvores que vai ser entoado, os hinos congregacionais, os hinos dos grupos, Pai querido, a palavra, Senhor, que será ministrada nesta noite, os dizimistas e ofertantes, Deus, toma todos na Tua casa, ocupa o primeiro lugar, toma a primazia desse trabalho, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eita, povo que gosta de louvar a Deus. Eu gosto. Eu gosto e quero que Ele continue comigo, porque quando terminar aqui lá em cima, aí é que nós vamos louvar com toda a liberdade, sem pertinho nenhum, né, irmãos? Vamos louvar o Senhor. Quem está feliz com Jesus? Vamos cantar o 52. Glória seja dada no nome de Jesus. Eu gosto de ouvir barulho que vem lá do alto, né? Porque somos vivos e quem está vivo tem todas as energias para glorificar e bendizer o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. 52. Pelo amor de Deus bendito, esse amor é infinito, tudo está bem. Esse amor nos tem provado em seu Filho muito amado, que por nós foi imolado. Sim, sim, está bem. Cristo agora o sempre punha. Vai tudo bem. Quem morreu é quem governa. Tudo está bem. Seu amor é imutável. Seu poder inabalável. Seu cuidado é incansável. Sim, sim, está bem. A fé canta na tristeza.
maravilhosos, vai tudo bem, ou por mares tormentosos, tudo está bem. Mas Jesus tudo obedece, sempre o mesmo permanece, nem o só do seu esquece. Sim, sim, está bem, e na vida e na morte, vai tudo bem, quão feliz é nossa sorte, tudo está bem, pelo sangue resgatado, e do mundo separado, sempre por Jesus guardado, sim, sim, está bem. Aleluia! Amém? O viver para mim é Cristo, e o morrer é ganho. Amém? Então estamos felizes, né, irmãos? Aleluia! E podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém? É chegado aqui os irmãos, me pediram para dar início do culto. Tem o nosso pastor vice-presidente, São Roque. Glória a Deus. Pastor gente está aqui orando, né? Mas vamos continuar. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmão Antônio Valdo, louve o Senhor aqui comigo. E a vitória é nossa. Amém? Se o Senhor puder cantar o hino 296, eu lhe agradeço. Né? Amém? O clima é oração. Não tem para onde fugir. É oração. Porque a oração é a chave da nossa vitória. Aleluia. 296. Glória a Deus. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Aleluia. Nos acharam? Glória a Deus. Glória a Jesus! No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com paz obrigava, pelo cálice queria beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o rei de oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória, sob o manto da nossa oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar,
a paz do Senhor. É bom estarmos aqui nesta noite para adorarmos o nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar o pastor Walter para a leitura concernente ao dízimo de ofertas. O mesmo estará orando em seguida. Amém. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Que alegria podermos estar aqui, meus irmãos, juntos nesta noite alegre e festiva para prestar um culto ao nosso Deus, um culto de gratidão e de louvor ao Senhor. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo número 3, vamos ler do versículo 5 até o versículo de número 10, onde nos mostra, nos aconselha, nos orienta a palavra de Deus. Provérbios capítulo 3, versículos 5, 6, 7, 8, 9 e 10, acerca de confiar plenamente no Senhor. Confiar e entregar na sua mão tudo, toda a nossa vida, todo o nosso ser, todo o nosso caminho, tudo que temos a fazer e realizar. Versículo 5: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparte-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Aleluia. Interessante, irmãos, como nós sempre falamos aqui, esse texto da palavra de Deus e todos os outros textos da Bíblia Sagrada que nos orienta, que nos ensina a respeito de ofertar, a respeito de entregar tudo nas mãos do Senhor, a respeito de dizimar, nos mostra que tudo deve ser feito com uma atitude voluntária, com o coração voltado para o Senhor, com gratidão a Ele, com o reconhecimento de que Ele é Deus e que merece toda o nosso louvor, a nossa adoração, reconhecendo que Ele merece toda a honra, porque só Ele é Deus. E foi Ele que nos escolheu, e foi Ele que fez povo dele, ovelha do seu pasto. A nós que não merecíamos, não merecemos e nunca mereceremos, mas Ele nos alcançou com a sua graça, com a sua bondade, com o seu amor. Portanto, neste ato de ofertar, de dizimar, lembre-se disso, que você está fazendo voluntariamente, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, com tudo que está nas suas mãos. Pai amado, Santo, Eterno, nós te damos graças, meu Senhor, por esse privilégio que o Senhor nos concede, Pai Santo, e nesse momento, meu Deus, participarmos, Senhor, da oferta, do dízimo, participarmos, meu Senhor, com alegria em nossos corações, reconhecendo, Pai, que do Senhor é a terra e a sua plenitude, do Senhor é o ouro, é a prata, tudo vem do Senhor e tudo é para Ti, Senhor, pois sem Ti, Senhor, nada existe, nada é feito, ó Senhor, e a Ti, portanto, nós atribuímos glória, louvor, tributamos adoração, honra, ó Senhor, para todos sempre, no nome santo de Jesus, nós louvamos e bendizemos a Ti, gratos a Ti, Senhor, nesse momento. Amém. Sim. Irmão Alberto, para louvar o Senhor, enquanto nós estaremos servindo o nosso Deus. Aleluia! Eu quero mostrar aqui para o irmão Alberto, porque isso aqui não está muito católico, não, nem muito crente. Está mais ou menos. Estamos na igreja com a paz do Senhor. Fica no coração disponível aqui. Ele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Amados, eu nos convido à leitura da palavra do Senhor. Para isto, os convido
de pé e abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9. Isaías, capítulo 55, versículos 9 e 10. Aliás, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Meus irmãos, nesse momento de oração, de intercessão, eu peço oração pela meu índice, que está em recuperação, a nossa irmã Eliane, que continua ainda, né, na UTI, e tantos outros servos do Senhor. Eu sempre lembro de apresentar a serva do Senhor, a irmã Lisângela, a irmã Lili, do Parque São Francisco, que é uma irmã que é um milagre. E a irmã também, Miriam, irmã do pastor Marcos Ezequiel, que está também internada ali no Dantas Viana. A irmã Cristiana também está em recuperação. Amém? Quem mais precisa? Eu preciso mais que vocês. Vamos orar. Senhor, aqui estamos nós, diante da tua face gloriosa, na condição, Senhor, de teus filhos, na condição, Senhor, de povo de Deus, povo do Senhor, povo que foi adquirido por Deus. Mas estamos aqui, Senhor, aleluia, em atitude de humildade, reconhecendo que nada temos, nada somos, tudo vem do Senhor, tudo é o Senhor. E queremos também nessa oportunidade, Senhor, declarar, aleluia, a nossa gratidão ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem nos concedido. Sim, Senhor, por todos os benefícios, como diz o salmista, que não venhamos a esquecer de nenhum deles, Senhor. Meu Deus, nós somos carentes de Ti. A nossa vida é dependente do Senhor. Ó Senhor, nesta noite nos apresentamos ao Senhor nas nossas questões, nas nossas causas, nas nossas tribulações, tentações, Pai eterno, apresentamos a Ti, aleluia, dizendo que temos enfermidades, mas estamos diante do Deus poderoso, diante do Deus que tudo pode, de um Deus que é médico dos médicos, advogado dos advogados, e cremos, ó Deus, que as comportas dos céus serão abertas nesta noite sobre este lugar, aleluia, e o Senhor venha derramar sobre o teu povo as tuas bênçãos, Senhor. Apresentamos a tua serva, a minha irmã Eliane. Tu tens visto, Senhor, a situação da tua filha. Envia os teus anjos, Senhor, onde está sua filha agora, restaurando-lhe a saúde para a glória do teu nome. Apresentamos também, Senhor, a irmã do teu servo pastor Marcos Ezequiel. Estende a tua mão também de cura, de milagre à vida da tua filha. A irmã Eunice, Senhor, vai dando recuperação à tua filha. A irmã Cristiane também. Apresentamos nesta noite, ó Pai, a tua serva, irmã Lisângela. Tu tens visto, Senhor, no decorrer desses anos, aleluia, a aflição, a luta, que a tua filha passa, dependendo 24 horas, Senhor, aleluia, daquele oxigênio. Tu és o Deus que sara pulmões, e mais do que isso, o Senhor Deus que dá pulmões novos. Que a tua filha, Senhor, seja alcançada por esse milagre do Senhor. Portanto, estende as tuas mãos de poder nesta noite e opere em nosso meio, Senhor. Estamos carentes de milagres, estamos carentes de testemunhos
estamos aqui também, Senhor, para ouvir a Tua palavra. A Tua palavra que conforta, que anima, que restaura. A Tua palavra, Senhor, aleluia, que reconstrói. A Tua palavra que levanta. A Tua palavra que edifica. Que esta noite, Senhor, aleluia, a Tua palavra vem bradar em nossos corações. Aqui estou eu, Senhor, com toda humildade, dizendo, Senhor, que tudo vem de Ti. A inspiração da palavra vem do Teu Espírito, e sem o Teu Espírito, Senhor, nossa pregação não passa de palavras soltas. Mas nesta noite eu estou aqui, Senhor, na dispensação do Teu Espírito, e humildemente me apresento a Ti, Senhor, que eu possa me esvaziar de tudo aquilo que eu acho que eu sei, aleluia, porque quem sabe é o Senhor, aleluia, a palavra é do Senhor, o povo é do Senhor, eu sou apenas, Senhor, um instrumento do Senhor, um fraco instrumento, um vaso de barro, que está aqui nesta noite para ministrar a Tua palavra. Portanto, me dar a Tua graça nesta noite, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Meus queridos irmãos, 2 dias atrás, eu pedindo a palavra do Senhor e lendo a palavra dele, nos veio, portanto, da parte do Senhor, esse texto, ou esses textos que nós lemos, são textos, são maravilhosos, tem muita coisa aqui para a gente estar lembrando. E eu queria falar aqui, não é, apesar de ser por doutrina, mas com o tema pensando nos pensamentos de Deus e seguindo os seus caminhos. Estamos em um tempo, queridos irmãos, que a mente humana tem extrapolado, de certa forma, o bom senso e limites. E nós observamos que o mundo está cheio de pensadores, como diz a linguagem da internet, né, de influência. E essas pessoas que atuam como se fossem gurus, né, da internet, hoje é uma seita a internet, expondo os mais esdrúxulos pensamentos e carregando com eles uma multidão de seguidores. Esta é uma realidade. As pessoas estão sendo facilmente levadas, conduzidas por pensamentos de pessoas que não conhecemos. E às vezes até conhecemos, sabemos do caráter das pessoas, sabemos até da vida, né? Porque a vida hoje nossa está exposta. E essas pessoas que se aparecem, geralmente na internet, acabam também se expondo. E logo se conhece aquela pessoa, quer sejam boas ou ruins, mas são conhecidas. Certo? É que essas pessoas hoje influenciam, não é, a vida de muita gente. Tem pessoas que até o vestir, ela muda o seu vestir, ela muda o seu modo de, seu comportamento em função de um influencer desse que adotou lá na loucura dele um estilo de vida que para ele está se dando bem, porque você é seguidor dele, você está dando like lá, ó, e ele a moedinha lá de real caindo no cofre dele. Mas observa também, irmãos, também no campo cristão, que nós vemos esta também tendência de acompanhar, de imitar esses influencers que estão aí, que não tem muita coisa na cabeça. E podemos chamar essas pessoas hoje de influência, aqueles que, dentro do contexto bíblico, entre aspas, chamar pensadores da teologia. E essas pessoas, geralmente, e na sua maioria,
Eles deturpam as verdades bíblicas doutrinárias, expondo simplesmente seus pontos de vista. E muitas vezes são pontos de vista insanos. Pontos de vista que não têm uma sustentação bíblica, mas eles conseguem carregar consigo muitos crentes. Esta é a realidade. Outro sim é que existem também os falsos profetas, que atuam não só na internet, mas até no convívio nosso, pessoal. Que são, eu posso chamar de guias espirituais. E essas pessoas que estão como guias espirituais, ele vem norteando decisões de muita gente, decisões, modo de agir, modo de pensar, como deve ser o comportamento dele espiritual. E não são poucas as pessoas que estão sofrendo essa influência. E podemos dizer assim, este domínio. Hoje se troca a doutrina, o ensino da sua igreja, por qualquer aventureiro que está na internet e de repente ele começa a pregar algo para satisfazer você mesmo. E há situações que ele sabe que não é aquilo, mas ele tem a intenção de realmente de atrair. E dentro deste campo do pensar, temos que entender que é verdade que Deus constituiu ao homem a liberdade de não só pensar, expressar aquilo que ele pensa, como também decidir e fazer o que bem convier, e tomar o seu caminho. E isso faz parte da lei do livre-arbítrio, né? Mas, observando, né, o que Paulo diz em 1 Coríntios 6, versículo 12, ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. É lícito você assistir o que você quiser, você ouvir o pregador que você desejar. Faz parte da sua liberdade. Mas se é conveniente é outra coisa. Porque o que é conveniente é que fica. Que é conveniente lhe dá sustentação, lhe dá firmeza. Mas é bom entendermos também que esta liberdade que Deus traz e dá ao homem, e falamos mais uma vez que é o livre-arbítrio, não significa que tolerância ou mesmo indiferença de Deus aos atos dos homens. Deus dá liberdade, mas os atos dos homens que fazem coisas más, que pensam a maldade e que fazem coisas absurdas, por conta desse livre-arbítrio que Deus deu ao homem, é uma lei divina. Mas é preciso entender que esta lei se faz acompanhar de outra lei, que é a lei da semeadura. E Paulo faz essa citação, traz esse entendimento, lá no livro de Gálatas, capítulo 6, 7, 8. Irmãos, você trouxe Bíblia para mim, é culto doutrina. Culto doutrina é Bíblia aberta. Uma pregação geralmente tem pregador assim: fecha a Bíblia, deixa a Bíblia aberta, porque está conferindo o que ele vai falar. Então, culto doutrina é estudo bíblico. Então, amassa um pouquinho essa Bíblia que está tão novinha de não folhear. Então, folheia nessa noite, em nome de Jesus. Diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer.
Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, versículo 7. Versículo 8 diz: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia do Espírito ceifará a vida eterna. Então, a esta lei, a lei do arbítrio, vem acompanhando a lei da semeadura. O interesse de Deus e a sua vontade é que nossos pensamentos e caminhos devam ser bem norteados e tenhamos dias melhores e alcancemos o que desejamos. É tão fácil isso no sentido de compreensão. E por que é que, não é? Muitas vezes andamos batendo cabeça por aí. Por que é que nós não alcançamos aquilo que até sonhamos, que almejamos, que faz parte da vida humana? E quando o crente é um crente que ele anda na vontade de Deus, os pensamentos dele estão centrados em Deus, seus caminhos estão norteados por Deus, Deus fará o melhor para ele, sem nenhuma dúvida. Mas observando, irmãos, né, esses dias, mas tomando como exemplo lá atrás os nossos primeiros pais, Adão e Eva, ao invés de eles nortearem a vida deles por aquilo que Deus determinou, eles preferiram, portanto, optaram em dar ouvido à serpente, que era Satanás ali, numa sessão de espiritismo. Estava ali dentro, Satanás usando a serpente. E eles deixaram ser levados pelo pensar de Satanás, que conseguiu minar a mente deles, e eles pensaram, né? Até ser iguais a Deus. Foi isso a proposta. Foi essa a questão que Satanás traz e deturpa aquilo que Deus tinha dito a Adão e Eva. Então eles optaram em não depender de Deus. Eles queriam ser igual a Deus. Podemos dizer que esta síndrome, chamada de síndrome de Adão, ela vem acompanhando o homem desde o Jardim do Éden, tem se multiplicado, e estamos dentro de um século em que o homem resolveu por não depender de Deus. Esta é a realidade. Deus está ausente na vida, irmão, dessas pessoas de fora. Muitos até praticam a religião, são até religiosos fiéis, mas suas vidas não estão no domínio da vontade de Deus. Eles se sentem autônomos, eles se sentem à vontade e acham até que Deus é conivente com as suas obras. Essa autonomia do homem, sem regras e sem limites, é que impera nesta era da libertinagem. Nós estamos vivendo a era da libertinagem e permissividade moral, ética e também espiritual. E nós temos que estar atentos, ser sensíveis no sentido espiritual, para compreender e entender isso e nos precavermos. Porque nós, irmãos, não podemos esquecer de algo. O mundo sem Deus, já do maligno, o maligno tomou conta da mente dele. Mas nós somos crentes. Nós somos salvos. E a gente sabe, portanto, glórias ao nome do Senhor, que não somos autônomos, não conseguimos ser autônomos, não conseguimos sermos independentes, porque a gente compreende aquilo que Paulo fala lá em Romanos 11:16, que eu citei hoje.
não é? Romanos 11, terceiro, ele diz, porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Tudo provém de Deus. Tiago diz, toda dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, de Deus. Aquele que é o Senhor, aquele que governa todas as coisas. Mas voltando para o texto, o contexto em que Deus vocaciona e chama Isaías a profetizar, era de uma Judá que, embora cheia de ritualismo religioso, seus pensamentos, caminhos eram contraditórios. Chegou um momento até que o Senhor já estou cansado das suas festas, estou cansado dos seus sábados, dos seus sacrifícios. O Senhor estava a reclamar de Judá pelo seu caminho, ou caminhos e pensamentos contraditórios. Portanto, Isaías, ele aparece após a morte do rei Uzias, justamente no governo de Jotão. E aí Isaías inicia o seu ministério profético e encerra no maior feiticeiro de toda a história de Israel, que foi o rei Manassés. Manassés, irmão, se fosse hoje, ele praticava búzio, cartomancia, tudo que é mancia por aí. Ele bebia sangue de galinha preta por aí. Ele tinha um rei que vinha, irmão, de uma descendência, considerando o avô dele, Ezequias. Ezequias foi um homem de Deus. Lá na frente ele deu uma tropeçada, se arrependeu de Deus, olha, está tudo em dia. Você se arrependeu, estamos em paz. O seu pai, embora tivesse algumas coisas, mas não teve o comportamento. Ou seja, ninguém sabe com quem Manassés andou nesse tempo de mocidade dele. Ou seja, apesar de que ele foi assumir com 12 anos de idade, né? A infância dele, se não me engano, é 12 anos de idade que ele começa a reinar. Manassés, se não me engano, depois confere isso. Com 12 anos, não é isso? Então, com 12 anos, então ninguém sabe qual é a infância, com quem ele andou, com quem ele conviveu. Isso é importante para você que é pai e mãe. E fica deixando seu filho, olha, Léo. Vai para casa do amigo, para casa que você não conhece, solta ele para lá na televisão, bota desenho que você não conhece, tipo de desenho, não sabe nem qual é a mensagem. Aí você pode amargar na frente uma Manassés no sentido espiritual. E de quem foi a culpa? De quem não soube ensinar o caminho, o menino do caminho em que deve andar. Então Isaías ele traz a mensagem de Deus não só para o povo, como também para os sucessórios reis de Judá. Qual era a mensagem? Requerendo deles o sacrifício vivo de uma vida piedosa, ao invés de sacrifícios e festas que não agradavam ao Senhor. Do capítulo 1 ao 5, se eu precisa ler agora, mas só para referência, Isaías ele tem a revelação de Deus do que sucederia com Judá. Antes, no capítulo 6, dele ser vocacionado, Isaías teve uma visão, uma revelação de Deus, de como estava Judá e o que aconteceria ao longo dos anos, pelos reis que iriam estar ali assumindo o governo de Judá. Então, Isaías ele vem de um contexto de reprovação de Deus. E ainda no reinado, que estava ali dentro do reinador de Uzias, fazia parte desta queixa de Deus, e Uzias reinou por 52 anos. Ele trilhou o caminho reto, por muitos anos. Mas no final, o seu final é catastrófico. Ele saiu dos caminhos do Senhor. Ele desandou. Ele tomou seus caminhos. Ele se apossou dos seus próprios pensamentos e morreu leproso. Deus, irmãos, é justo. Às vezes a gente, quando lê o Velho Testamento, a gente se assombra,
com a ação de Deus. E se Deus fosse agir da mesma forma que agiu no Velho Testamento, talvez não tivesse meia dúzia de crente aqui. Quem sabe até eu me escapava. Porque o negócio era rígido. Hoje, a gente acaba, abre a porta aqui, alarga o caminho ali. O que vale é segurar o povo. É um grande engano. E isso é terrível, observando o que aconteceu com o rei Osias, e também com a nação, né, de Judá, com o povo de Judá, a gente tira uma lição, irmão, de que aquele que decide se afastar de Deus, e seus pensamentos e caminhos passam a ser tortuosos, ele começa a sofrer algo, começa a passar a sofrer as consequências deste pensar, deste caminhar independente, se afastando de Deus. E por conta disso, Deus também muda seus pensamentos, altera os seus caminhos para quem se afasta dele. Deus tem compromisso com aqueles que são fiéis. 24. Deus tem compromisso com quem guarda a sua palavra. Deus tem compromisso com aquele que está na vontade dele. E esta é uma realidade que eu e você não podemos fugir. Aleluia! Então Deus, ele altera sua forma, sua reação, porque o povo abandonou o caso de Judá. E dentro desta realidade, né, desse afastamento de Judá para com Deus, Jeremias também apresenta o que Deus pensava. Qual era? Este é o pensamento de Deus, irmãos. Que era para Judá, era também para Samaria, e é também para nós nesse tempo. Eu vejo nesse texto algo para nós. Jeremias 29:11, abre sua Bíblia, por favor. Se alguém puder me ajudar na leitura, eu vou gostar. Porque eu bem sei os pensamentos. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Este é o interesse de Deus. O Senhor, ele tem propósito de paz, de termos um fim, de alcançarmos aquilo que planejamos e sonhamos, segundo a sua vontade. Nós vamos chegar lá. Este faz parte daquilo que Deus é, do seu caráter. Deus é justo. Ele é fiel. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Mas no caso de Judá, é que Judá atentou para seus próprios pensamentos e caminhos. E o próprio Jeremias também, no capítulo 2, verso 13, ele cita como estava o povo de Deus e como sentia Deus, aqui apenas nesse texto, que é no capítulo 2 de Jeremias, versículo 13. Pode ler, por favor. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de água viva, e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Pois é isso que acontece. De quem despreza Deus, quem se afasta de Deus. A igreja desse tempo, me refiro a um assustador número de crentes que se espalham nos milhares de templos, de igrejas locais, neste mundo afora, precisa urgentemente voltar a ter os pensamentos e caminhos de Deus. Repito aquilo que falei no início. Já se vê uma tentativa de independência, de autonomia, autossuficiência.
Já não mais se consulta a Deus para se tomar decisões, e até muitas vezes decisões eclesiásticas. Aqui também me escapa decisões pessoais, irmãos. Deus tem que fazer parte das nossas decisões. As nossas decisões têm que estar respaldadas em Deus. Fazer sem isto, sem este aval de Deus, vai quebrar a cabeça por aí. Vai ter dificuldade. Tem muita gente por aí, como diz, né? Está popular, quebrando a cabeça. Porque despreza os caminhos do Senhor, os pensamentos do Senhor, criaram o seu próprio mundo, o eu está ali, imperando. Mas nessa noite eu quero trazer para nós aqui o entendimento do Salmo 36, 9, que é um entendimento, não vou explicar, mas esse entendimento que está no próprio texto. Deus, Ele é o manancial da vida, porque em Ti está o manancial da vida. Na Tua luz veremos a luz. Quem pensa os pensamentos de Deus, quem trilha os caminhos de Deus, está justamente neste manancial da vida. Glória a Deus. O que podemos extrair desse texto, a mais desse texto? Que os pensamentos, primeiro, que os pensamentos dos homens são instáveis. Isso eu disse, os pensamentos não são os nossos pensamentos. No sentido puramente humano, o pensar está intrinsecamente conectado com o nosso coração. Não me refiro ao órgão de bombeamento de sangue do nosso corpo, mas psique, nossas emoções, sentimentos, onde está ele ali, que tem a capacidade de dominar nossas ações e reações. Ele declara que o homem é enganoso e que só o Senhor conhece. E é interessante isso, irmão. Esta instabilidade do homem, do seu pensar, seu coração, faz com que as suas decisões também sejam equivocadas. Porque está dominado pelas suas emoções, pelos sentimentos. Ele não está sendo dominado pelo pensamento do Senhor, pelo Espírito Santo. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E ele diz que só Deus conhece. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Aí no versículo 10 do Jeremias 17 diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Aí ele diz: e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Olha a lei da semeadura. Então, nossos pensamentos, nossos caminhos, eles vão determinar como será o nosso futuro. E muitas vezes já está mostrando o presente, né? O que vai ser o futuro. Deus está avisando, está quebrando cabeça, está passando dificuldade, está tendo crises, né, diversas, o caminho todo embaraçado, e Deus, para ver se a pessoa se arrepende, retoma a sua lucidez. Então o coração do homem é uma casa escura, fechada por dentro, e que só Deus consegue entrar sem precisar da chave. Só Deus conhece o pensamento do homem. Ninguém consegue. Não obstante a psicologia seja útil no trabalho de proporcionar maior equilíbrio psicológico, mas é impossível ter acesso aos pensamentos trancados. Aí eu digo, trancados às 7 chaves, né? Estão na mente, no coração daquele que está sendo seu paciente. Mas Deus tem acesso, quer seja pelo seu atributo de onisciência ou mesmo através da sua palavra.
Deus consegue penetrar no nosso íntimo âmago, da nossa alma, da nossa mente, e saber o que estamos pensando, como está nosso pensamento, como está a nossa vida. Hebreus 4:12. Aqui mostra a capacidade da palavra de penetrar na mente, no coração do homem. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para decidir os pensamentos e intenção do coração. É interessante, é fácil compreender isso. Já aconteceu. Eu lembro que um cunhado meu estava afastado do Evangelho, e numa ministração, lá atrás, desviado, caminhão, todo desprezado. E ele começou a pensar lá atrás algumas coisas, acerca do culto, acerca da vida dele. E aí ele pensando no pregador Paulo, pensou, toma lá, pensa, secou ele. A palavra entrou, a revelação da palavra foi na alma. Antes de fazer o apelo da pregação, ele já saiu do meio dele. Eu quero aceitar Jesus. A palavra deu sono. O pastor pode não ver, tua esposa não pode ver, teus filhos não podem enxergar, mas o Espírito Santo, através da palavra de Deus, vai lá, vai lá, vai lá. E nesta noite está aqui o Espírito Santo sonando através da sua palavra. O que está ocorrendo na nossa alma? Quando deixamos ser levados, dominados pelos sentimentos emocionais do nosso coração, ou ainda pelos sentimentos de outros. Tem gente que é influenciado, né? Não falei com influência aqui. E motivados que seja num calor de uma simples conversa, de uma discussão calorosa, ou ainda quando na empolgação de um momento de graça e alegria, aí se decide certas coisas que logo se arrepende. Por quê? Foi no calor da emoção, né? Foi com raiva, aí faz coisas que depois vão trazer prejuízo, mas é conseguido, o leitinho derramou. A gente tem que ter cuidado com essa mente nova. Observamos, o rei Davi nos deixa uma lição do que acontece quando os nossos pensamentos são tomados pelos desejos, pela concupiscência. E a gente viu, né? A gente sabe da história de que estava lá a mulher, na sua privacidade, se banhando. Ali não significa que aquele dia não fez isso, não. Quem estava errado era Davi, aquele dia estava na guerra, aquele dia estava na varanda, passeando, procurando o que fazer. E quem procura o que fazer, acha. Crente não tem que procurar fazer, não. Crente, ele, na hora que tem, vai ler a palavra. Na hora que tem mais tempo, ele vai orar. Tem mais tempo, ele vai fazer as coisas de Deus. Um crente que anda vagando por aí, irmão, cuidado com a síndrome de Davi. Ele está passeando por aí e depois vai topar aí com muitas coisas. E a gente sabe o que deu. Então Davi foi levado a tomar pelos pensamentos e teve caminhos terríveis. O caminho do adultério e o caminho do assassínio. Ele foi assassino, ele mandou, ele encomendou a morte de alguém. Do Uzias, que era um leal soldado. Que coisa terrível, né? Glórias ao nome do Senhor Jesus. Em Tiago 1, 14 e 15, Tiago diz algo interessante. Eu vou ler aqui rapidinho. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pelo desejo. A mente, ela chega, ela traz as informações, quer seja através dos olhos, quer seja através do ouvir. E aí, a partir daí, o seu pensamento ele começa a gerar situações, a criar situações para que aquilo que você pensou de ruim aconteça. Você venha praticar. Mas é interessante frisar isso, que isso não acontece no susto, não. Ninguém é pego de surpresa.
Quando se adultera, quando se prostitui, fornica, ou outro tipo de pecado, é porque a mente já vem sendo adoecida, seus pensamentos não estão bons. Quando se consulta alguém, quando peca, você vai fazer uma pesquisa santa, né? Você vai ver que tem algo, no caso, isso vem lá de trás. É preciso termos cuidado com isso. Vamos para frente, senão não vai dar tempo. Mas aí observamos que todo pensar humano, inclusive dos sábios, eles são vãos. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Está em 1 Coríntios 3,20. Diz assim: e outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Aí vou lembrar do pregador agora. Sábio do grego é sófos. Essa é a pronúncia mesmo, viu? Não estou inventando não. Aqueles que se acham mestres de si mesmos. Paulo está falando dos sábios que se acha, não é, bem instruído, já instruído o suficiente, que já não são incapazes de aprender porque já sabe de tudo. Esse pensamento tem que ter cuidado. Então diga que essa expressão no caso sábio, né? Ele no grego é só falso. Agora, quando vamos para o sentido de vãos é mátaios ou máteus, privado de força, verdade, de sucesso, resultado inútil, sem propósito. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, o pensamento dos sábios são sem propósito. São pensamentos vagos. São pensamentos imediatistas, momento que interessa, daquilo que é importante para ele, daquilo que vai tirar proveito. Mas nós crentes temos que ter cuidado que nós temos a sabedoria de Deus, do Espírito Santo, portanto, os nossos pensamentos não podem ser vãos. Glórias ao nome do Senhor Jesus. É importante entender também que precisamos ter cuidado com a nossa mente, com o nosso coração a todo instante. Jesus cita que é do coração do homem que saem os pensamentos pecaminosos. Marcos 7, 21 e 22. Alguém poder ler o bibelado aqui. Marcos 7, versículos 21 e 22. Vamos ler. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Parte do centro dele ali, das emoções dele, do seu coração. Gente com a alma adoecida, com a mente adoecida. Glórias ao nome do Senhor, porque o Senhor está aqui para trabalhar conosco, trabalhar os nossos pensamentos. Glória a Deus. E a gente sabe, portanto, irmãos, né, que não pode sair dois tipos de água na mesma fonte. Ou seja, o crente não pode ter pensamento, um dia tem pensamento bom, outro dia tem mal, um dia tem bom, outro mal, e fica nessa direto assim. E às vezes ele consegue viver levando esses dois pensamento bom e pensamento ruim. Ele vai conduzindo. Deus não pegou ele ainda, então está feliz. Ele vai remando, até um dia não pagar. Tiago 3,11 fala isso. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial da doce água amargosa? Eu acho que não. Mas Salomão, em Provérbios 4, 23, ele nos ensina e nos instrui algo que diz assim: sobretudo, eles estão conhecidos, o que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração. Aqui vem do hebraico lápis,
ser interior, mente, vontade, coração. Porque dele procede as saídas da vida. Interior, da mente. A minha mente, ela vai me trazer resultados bons ou ruins. Depende do que eu esteja pensando. Depende do que a mente esteja pensando. E tem gente que a sua mente, ela já está sem o controle, né? Já está sem o controle. Mas por que está sem o controle? Porque ele deu espaço. Ele permitiu isso. Irmãos, ninguém está livre de pensamentos maus aqui não. Eu sempre falo isso. Pode ser a crente aí mais fervorosa, o crente mais fervoroso. Mas nenhum de nós estamos livres aqui de ter pensamentos ruins. Aí tem um pregador, né, na época do avivamento, eu esqueci qual foi ele, que ele fala sobre isso, que a gente não pode permitir que no nosso pensamento o diabo ele faça um ninho. Então tem gente que o diabo fez um ninho, já chocou, rapaz. Ele dá esse esforço para ir para a igreja, mas a mente está ocupada pelo mal, porque é o tempo todo na internet, é o tempo todo assistindo filmes, séries que crente não deve assistir, é tanta coisa ruim que ele está ali. Irmãos, a gente está andando, não assiste as coisas, está na rua, a gente tem que estar Jesus toda hora, você tem que Jesus tempo inteiro, meu Deus. E o camarada que está lá na internet, horas a fio, de madrugada, é crente que é de madrugada, internet, vai lá, crente. Aí eu quero ver você ter uma mente boa. Se você está ocupado na internet, de noite, não tem 15 minutos de oração, não aguenta 15 minutos. Chega no culto, não é na hora. Um amém, praticamente. Mas tem a capacidade de ficar 2, 3 horas no WhatsApp, conversando bobagem. Pensamentos ruins. Aleluia. No sentido, humanamente falando, se considerar a questão espiritual, a mente humana é vulnerável, sim, instável, como falamos ali no início. Se estamos virados, nossa mente tende a descontrolar-se e a absorver os pensamentos ruins. Enquanto que quando estamos vivendo momentos de alegria e paz, há uma tendência de maior equilíbrio nas nossas decisões. Mas temos mais lucidez, mais equilíbrio, decidir as coisas, porque nós estamos dentro de um contexto em que as nossas emoções elas estão fluindo no sentido de alegria, de prazer, de satisfação. No entanto, quando partimos para o campo espiritual, o crente salvo tem um equilíbrio do Espírito Santo para não ser levado por pensamentos ruins, maldosos, perversos e pecaminosos. Por que isso? Porque nós não vivemos mais influenciados pelas tendências carnais, mas andamos no domínio do Espírito Santo. Gálatas 5, versículo 24 e 25. Leia aí rapidinho. Gálatas 5, 24 e 25. Poderoso. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, se o crente foi crucificado com Cristo, né, o velho homem, as paixões, estava lá na mocidade, as paixões, quando não tínhamos Deus, não é? Essa pessoa anda agora na dispensação do Espírito Santo. É interessante que, mais uma vez, Paulo pontua algo muito interessante, 1 Coríntios 2,16, parte B. Né? Leia esse texto, por favor. 1 Coríntios 2,16, 2,16, parte B do versículo. Mas nós temos a mente de Cristo. Pronto. Mas nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. O que isso quer dizer? No grego, eu não vou ser grego agora. Noose. Isso no grego. Cadê o professor de grego? Está aí? No sentido mais estreito, significa com uma capacidade
para a verdade espiritual, a faculdade de perceber as coisas divinas, de reconhecer a bondade e de odiar o mal. O poder de ponderar e julgar sobriamente, calmamente, imparcialmente. Ou seja, o crente que tem a mente de Cristo tem a capacidade racional e espiritual em julgar, em saber, em conhecer e discernir o que é bom e o que é mal. Porque somente é um manancial de graça e sabedoria divina, porque ele tem a mente de Cristo. Glória a Deus. Vamos passar aqui, senão é um assunto muito longo. O texto também nos alerta que não podemos confundir os nossos pensamentos como se fossem os de Deus. É outra coisa profunda, gente. Perdão que eu estou atualizando um pouco. Muitas vezes ousamos, ou se ousa, querer investigar a mente de Deus. E não há como penetrar, desvendar os pensamentos do Senhor. A Bíblia declara que só o Espírito Santo tem essa capacidade. Está em 1 Coríntios 2, 9 e 10, vou ler aqui rapidamente. No final do texto, versículo 10, para o final do texto, porque o Espírito penetra, o Espírito Santo aqui, está ali da maiúscula, penetra todas as coisas, ainda as profundezas, só o Espírito Santo. Mas por que o pastor Jair está trazendo isso? Porque tem certos crentes, irmãos, que carrega um grau de fanatismo, de desvio psicológico, e que disse, vestir-se do espírito de revelação, e acabam dizendo coisas que não saíram dos pensamentos de Deus. Ele sabe a pessoa, olha uma pessoa com problema, aí pensou, e aí traz uma palavra como fosse os pensamentos de Deus sobre aquilo. Estou falando, muitas vezes, num conselho, ou mesmo numa manifestação de alguém que está profetizando para outro. É por isso que profecia, ela deva ser ouvida pela igreja. Esse negócio de profecia em pé de ouvido, não vale muito disso, não. E tem os rapazes agora que deu na ponta da boca, vai ficar. Ah, se eu fosse um namorado, uma festa tal, lá na fora a gente ia. Que absurdo isso, irmão. Ele está vendo moda isso. É Deus mesmo ou é pensamento da pessoa? Tem que ter cuidado com isso. Glória. Então, falar coisas que não saíram dos pensamentos de Deus. Determina o que não foi determinado por Deus. Traz orientações e conselhos que não vieram do Espírito Santo. Tem que ter cuidado com isso. Não tem muita gente aí, né? Há um juízo. O tempo de Judá estava vendo isso também, no tempo de Jeremias. Jeremias 23, 19, 21 diz: eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo, não lhes falei. Contudo foram correndo, não lhes falei. Contudo eles profetizaram. Contudo eles disseram: olha, a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Ou diz você. Se é o Espírito Santo, glória a Deus. E o Espírito Santo fala mesmo. Eu creio nos dons espirituais. Os dons da revelação, profecia, não é, pastor? Essas coisas são, mas às vezes tem pessoa que os seus pensamentos, ela cria isso, aí faz da sua casa um lugar de aconselhamento espiritual, e lá ela começa a dizer: olha, o marido que você está não é ele, não é este que Deus deu. Aí começa a falar muita bobagem. Tem isso mesmo. Já eu vi isso, e teve coisa recente dele. Eu não tem ideia. Parece que não pode ir para casa de profeta. O texto também nos ensina que os nossos caminhos não são os de Deus. Observando, irmãos, essa questão que estava acontecendo com Israel, os caminhos que Israel, no caso Judá, também Samaria tinha tomado, primeiramente, foram totalmente equivocados. E isso é grave.
Porque nós estamos dentro de um contexto hoje de que achamos que os nossos caminhos, eles são os caminhos de Deus. E muitas vezes a gente quer colocar Deus naquilo que Deus não entrou. Não, eu orei, eu consultei ao Senhor. Já vi gente, irmão, totalmente na decisão errada. Pela palavra e pela questão nexa mesmo. Pela sensatez insana, né? Pensar e dizer, eu já consultei o Senhor. Aí ele fez todas as portas do aconselhamento do pastor. Quando eu vejo, eu já consultei, pastor, já orei, e aí eu estou decidindo sair do ministério. É porque ele crente assim. Você consultou coisa nenhuma? Pois seus pensamentos estão decidindo a fazer aquilo. Aí, ó Senhor, Deus fazer o quê? Vá, meu filho. Deus não interrompe, não, filho. Se você decidir sair daqui, boa viagem. Deus não interfere, não. Agora não bote Deus nesse negócio, não, porque isso é perigoso. Porque Deus não está nesses pensamentos seus. Você acha que Deus está. Não coloque Deus aonde ele não cabe. Isso é perigoso, pastor Dom. Muita gente faz isso e vai se dar mal. Já tem se dado mal. Tem gente que diz, pastor, eu tenho uma pessoa mesmo que diz, olha, já orei, a gente está acontecendo, mas já tomei a decisão, porque eu já orei. Aí diz, pronto, o senhor orou, então a gente não ora mais, a gente está aqui, tudo bem, pode ir embora. Pouco tempo depois, quando eu estou arrependido, já assim, humilde. Oh, não foi Deus. Você não consultou Deus, não estou não. Pensamento nosso, enganoso é o coração, como diz Jeremias. Porque os pensamentos de Deus não contradizem com a palavra, com a Bíblia Sagrada. Então não faça nada que foge da Bíblia. Ah, Deus, teve uma irmã, esse pouco experiente, que alguém falou uma vez, olha, recebi um dom. Esse momento de Jesus para ele. Eu recebi um dom que nem na Bíblia tem, que é mentira de Satanás. Eu ouvi isso, mas ela ouviu também. Só dizer que ouviu, esse dom que nem. Pronto, então. Nem pensamento, irmão. Tem que cuidar com isso. Aleluia. E eu quero, irmãos, aqui trazer para nós, aleluia, dizendo que é necessário voltarmos aos pensamentos de caminho de Deus. Fala agora diretamente para nós, igreja, para aquilo que a igreja é. Precisamos voltar urgentemente. Por exemplo, os crentes desse tempo são incapazes, na sua maioria, de entregar um folheto ao vizinho. Que caminho é esse? É interessante isso, estarmos observando essas coisas. Onde está a nossa leitura e total obediência à palavra de Deus? E a sua vontade? Onde foi parar o esforço para ser santo? Olha os caminhos que a gente está deixando para trás. Ser santo e puro, ser diferente da cultura mundana. Onde sepultamos nosso desejo pela oração e jejum? Hoje você tem que reza. Reza mesmo. Vem na igreja vazia. Vai ter o Espírito Santo, amém? Mas na hora que adoece, na hora que um cerco de Deus, olha, irmão, não queira receber um aperto de Deus, não. Não é coisa boa, não. Na hora que Deus aperta, aí ora, não falta. Deus, onde é que é situação hoje? Deus está vendo, meu irmão, mas tem resposta de Deus nisso, não. Porque Deus quer ver arrependimento. E arrependimento acompanha transformação, mudança de atitude. E Deus sabe que Ele vai dar, e quando depois Ele vai fazer a mesma coisa. Deus conhece os nossos pensamentos. Pois é, não. Em que lugar escondemos o sagrado dever de congregar? Tem crente que tanto faz na igreja. Não estou não, irmão. Perdeu uma ceia, perdeu uma doutrina, perdeu a escola dominical, é qualquer coisa. Como perder uma aula para ele. Às vezes até a aula é mais importante. Que ele se esforça, ele se mata, está chovendo, ele vai se mesmo. Ele está doente, vai se mesmo. Mas quando é de igreja, assim, já tem até o presidente, eu estou com dor de cabeça, pastor, covarde.
Ore para Jesus curar essa dor de cabeça, mas dizer na igreja, porque está sentindo dor de cabeça, isso é covardia. Você não toma esse caminho, não. Congregar, crente sem congregação, vai morrer. Crente que só vai culto domingo de noite, está cheio assim, olha. Não funciona não, filho. Esse caminho precisa ser mudado. Aleluia! E aqui está algo mais grave, aonde foi parar o nosso amor e compaixão pelas almas. Outra coisa grave isso aqui. Pessoas que estão indo para o inferno. E a gente entende até que há esforço de alguns. Falo daqueles que Deus chamou e vocacionou para estar à frente. Não é total, é para ser total. Há esse esforço de alguns, mas não vê a resposta e interesse dos crentes em evangelizar. Ele acha que é responsável pela evangelização é agora o grupo de evangelismo, a equipe de evangelismo. Ele esquece o sagrado dever dele. Pessoal, ele não entrega nem um folheto ao vizinho, como falei. E você está caminhando para onde? É para o céu? Que céu é esse? Sem compaixão, sem amor pelas almas. Não funciona não. Não é assim não. Seus caminhos, seus pensamentos não são os pensamentos de Deus não. Seus caminhos não são de Deus. A evangelização é de toda a igreja. Alguém pode fazer até, temos trabalhos pessoais, independentes, que se esforcem em fazer algo nesse sentido, e é bom ganhar almas, para tirar almas do inferno. Mas o mais excelente é o que Deus deseja, e é atentar para que aquilo e a quem Jesus confiou e responsabilizou esta missão, que foi a igreja, não foi uma pessoa. Seja quem for. Quem tem que ir para a rua não é uma pessoa, é a igreja. Aí você vê as festas profanas aí, está indo lá os beatos, tudo para as festas profanas. Carnaval, falta espaço. Pega São João aqui, quando para aquela avenida da cachaça, fica lotada. Mas os crentes são incapazes de lotar as ruas, de ir para uma cruzada, de evangelização no seu bairro, ficar todo mundo em casa, enclausulado, assistindo novela, brigando com o neto, brigando com os filhos, com o marido, e as almas perecendo. Acorda. Deus vai cobrar de nós muitas almas que já pereceram, porque faltou uma palavra, faltou um esforço. É por isso que eu conto. Deixar a igreja em São João, fechar a igreja em carnaval. Não! Aqui é o pronto-socorro do Senhor. Tem que estar aberta! O fogo vai queimar. O fogo vai queimar. Queima nada! Deus não vai deixar não, filho. A não ser que você pense que você está com guerreiro. Mas essa é a invenção de crentes que não querem ganhar. Eu lembro um pastor, só dou a memória, pastor Jacinto, lá de Juazeiro, se converteu num dia de carnaval, a igreja aberta. Um dia de terça, foi que era lá, era de terça, se não me engano, na culto público. Ele passou pelo pessoal, uma raposa. Ele chegou, olhou, peguei assim, depois gritou. O homem foi levado para o céu como pastor, irmão. Não fechar a igreja, já não vai evangelizar, fecha a igreja. Vamos passear, vamos pro sítio, comer canjica, comer midação. Tá bom. Muito bom. Continua comendo a canjica e comendo um milho assado, e você vai se encarregar no sentido espiritual. Na Semana Santa também é ficar de crente aí. Só para tomar um vinho. Olha lá, você está tomando por aí. Vai, come a moqueca. A moqueca da Semana Santa. Vai para lá, vai. Eu como se estiver em casa, mas não com alguém lá, não. Já está lá passado, eu quero comer peixe. Mas 10 litros. Naquele dia eu comer um peixe, alguma coisa assim, para Satanás achar que eu estou comendo a coisa que é dele. E guarda. Estou contando nesta noite. O profeta Isaías brada a voz de Deus também para nós.
dizendo que o Senhor dizendo que os meus caminhos não são os vossos caminhos. Então, trilhar os caminhos que não são de Deus, não se terá êxito, não prosperará. Há um alerta de Deus através da sua palavra para nós esta noite, em Pedro 2, 20 e 21. Depois diz assim: porquanto, se depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Ou seja, um crente que ele já conhece a verdade, foi liberto, aí ele passa a participar de coisas do mundo e a pensar os pensamentos do mundo e tem que tirar os caminhos do mundo. O seu estado é o pior do que quando lá atrás aceitou Jesus. Ele diz mais: porque melhor, versículo 21, porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Isso é sério. É sério. Tantos crentes que só a misericórdia. Eles não se libertaram ainda, irmão. Carrega ainda um fardo pesado do pecado lá. Leva a cruz do outro, uma cruz capenga, feita de. Como é que chama aquela madeira que tem? Pino, de pino. Aquela madeira só serve só para construção. Tão leve que tem crente assim. Estou terminando. Então é preciso urgentemente a igreja voltar ao primeiro amor. Nada, na igreja de Éfeso, citado em Apocalipse 2, versículo 5, não podemos ler, mas você anota aí. Então, nesse tempo da igreja, ser, por exemplo, a igreja do arrebatamento, que se vê são muitos crentes se apostatando da fé, tomando os seus caminhos, quer sejam pela influência dos pastores, das redes sociais, por falsos ensinos, ou mesmo por decisão própria. Em 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2, estou terminando estando. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, a apostasia da fé é fazer retroceder, segundo o termo grego, fazer retroceder, fazer afastar-se, remover, ir embora, e ainda excitar a revolta. Tem crente que ele quer estar sendo envenenado e quer dividir o veneno dele com o outro. Por que não dá uma nota de 200 São Pedro, meu amigo? Mas chama para participar de outras coisas, ter os seus pensamentos, seus caminhos. Deus vai cobrar de muita gente aqui. Então, quais são as características? Não se preocupe não, que são mais 5 minutos. Você vai ouvir agora mesmo. Características dos caminhos de Deus. Quais são as características? O caminho de Deus é perfeito. Salmos 18:30. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor provada é um escudo para todos que nele confiam. Talvez está expressando aqui de que quem confia os seus caminhos a Deus, ele será segurança, amparo e proteção para essa pessoa. Os caminhos do Senhor são santos. Salmo 77:13. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Na versão internacional diz: teus caminhos, ó Deus, são santos, portanto nos conduz à santidade. O caminho de Deus é bom e reto. Salmos 25:8. Ele nos conduzirá à bondade e retidão de caráter. É o caminho da verdade. Salmos 119:30. Quando diz: escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. O caminho do Senhor é sacrificial. Mateus 7,14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva a vida, e poucos há que encontrem. Ser crente, quer ir morar no céu, tem que ter os pensamentos, os caminhos do Senhor. E os caminhos do Senhor não são águas, não. Que é vida fácil, né? Tem muitos crentes aí querendo vida fácil. Tem muita porta larga por aí. Tem igreja para todo tipo, igreja até para a turma do LGBT, quanto mais. Basta o que deseja o coração, está o pensamento do coração, vai ter uma igreja para aquilo ali, aquele crente. E Deus nos guarde, viu?
Terminando. O caminho do Senhor é vida. Salmo 48, 23. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum. Crente muitos que são bobos, né? Às vezes a gente se compra com bobo. Tanta coisa que Deus tem para nos dar. Tantas bênçãos. É um manancial profundo que nunca para de jorrar. E a gente está, irmão, deixando de usufruir aquilo que Deus está fazendo. A gente com todo. Tanta coisa que Deus deixou para a gente, pastor Francisco. Está aí. E a gente toma um caminho equivocado. E serve dizendo que os caminhos do Senhor estão na sua palavra. Onde é que está esse caminho? Pastor, como entender esse caminho? Você não tem Bíblia? 2 Timóteo 3, 16, 17. Veja aqui essa mensagem do Demir. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir justiça, para que o homem de Deus seja o quê? Perfeito e perfeitamente instruído para toda boa. Você tem a cartilha na mão, você tem a senha divina, mas a Bíblia está lá fechada. Só lembra de ler o Salmo 91 o tempo todo, antes de dormir já virou a reza. Deus não está nem aí com esse Salmo 91 todo dia. Como é que a Bíblia tem tantos versículos? E a pessoa fala, é 91, aquele que a Bíblia não esconderia dormir. Ou então, Salmo 23, o Senhor é pastor, e nada me faltará. Opa, oh glória! Glória é coisa nenhuma. Vai ler a Bíblia para se alimentar da Bíblia, mas não fazer da Bíblia não é um amuleto de sorte para você não. Jesus é bom? Quem está zangado com a palavra? Fiquei escondido. Deus abençoe. Quinta-feira tem mais. Amém? Pastor Marcos. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos recitar o nosso versículo, o versículo da reforma do nosso templo. E em seguida estaremos orando. Tá bom? Todos juntos? Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e nela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Ageu 1:8. Amado e soberano Pai, no nome de Jesus, o seu Filho, Pai, nós te damos graças pela sua palavra, Senhor, que foi ministrada nesta noite mais uma vez. Rogamos, meu Senhor, Deus eterno e santo, ó Senhor, o socorro do Espírito Santo, aplica a tua palavra em nossos corações, Senhor, nos despertando a cada dia, a cada momento, Senhor, para podermos ouvir, Pai Santo, com alegria, Pai, o sonido da trombeta, Senhor, quando Jesus retornar para buscar a sua igreja. Abençoa a sua igreja, vai fortalecendo, edificando, animando, renovando, no nome de Jesus. Nós oramos a Ti e te agradecemos agora e sempre. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito sejam com todos. Digam amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus.